Fala, guys! Insight aqui. Ah, meu nome é Luciana Nunes e eu estou aqui apresentando uma coisa. Hoje a gente vai falar de um assunto que para mim é muito importante, tá? É um assunto que a gente fala sempre, que é de mercado de trabalho. Não é só de mercado de trabalho, todo mundo me conhece, sabe? Sou psicóloga, psicóloga do esporte. Já passei por algumas orgs importantes, mas não é só de psicólogo, é psicólogo do esporte dentro do cenário eletrônico, né. E eu estava me preparando para fazer esse bate-papo, e eu vim com uns números que, para falar a verdade, me assustaram, guys. Me assustaram, porque eu caí na realidade que nós temos literalmente mais de 550.000 psicólogos no Brasil. Eu levei um susto. Eu não sei se você levou um susto, mas para falar a verdade, eu levei um susto. E mais do que isso, olha que coisa louca. 39.000 psicólogos entram no mercado de trabalho todos os anos. Então, por que esse assunto para mim ele é importante? Ele é importante porque eu faço o curso de formação de psicologia do esporte, eu lancei um manual agora, um livro, e na verdade, eu fico pensando: "Poxa, eu estou capacitando a galera, mas cadê o mercado de trabalho?". Exatamente aonde que esse pessoal que está comprando o livro, que está fazendo estágio, que está tendo supervisão, que está trabalhando, para onde que esse pessoal vai entrar? Entendeu? 39.000 entrando anualmente, tirando os 500, eu estou ali nos 550.000, tá? E, e falando mais precisamente, a psicologia do esporte, ela não é uma ciência nova, é uma ciência que, na verdade, ele começou a ter um interesse dentro do movimento olímpico desde da década de 70, então a gente está falando de uma senhora de 50 anos, tá? Mas dentro do Conselho Federal de Psicologia, ela tem como especialidade desde 2000. Se bem que já vou falar uma coisa, o CFP, não tem prova de especialização de psicologia do esporte anualmente. Então, a gente está fazendo o quê? Existe a especialidade, mas ainda não existe esse título que a gente quer anualmente, tá? E, na verdade, em 2006, a Abrapesp, ela começou, né, ela é essa associação brasileira, tá, de psicologia do esporte, e junto com o Conselho Federal de Psicologia, elas promovem a função, as responsabilidades e até os direitos, e eu acho que vale a pena sim, entrar, até no site do Conselho Federal de Psicologia, eh Abrapesp, para a gente, eu já entrei, mas para vocês terem uma noção de como que o mercado está funcionando dentro do mercado de psicologia do esporte. Guys, é tudo psicologia do esporte. Só que é quase como se fosse uma modalidade. A gente fala de esportes eletrônicos, é uma modalidade extra. Né? A gente fala sobre a psicologia do esporte para esportes individuais, para esportes coletivos, e aí entra um outro que é uma outra bolha completamente diferente, mas não tanto, que é a psicologia dos esportes eletrônicos, tá? Então vamos falar dessa nossa bolha gamer. Nós somos. Olha que coisa louca isso. Na pesquisa da Game Brasil, agora de 2024, saiu que quase 74% da população brasileira se considera gamer. Se considerar gamer não significa que é jogador de esporte. Tem uma diferença bem clara sobre isso, né? O game é o entretenimento, é evasão emocional, é você chegar do trabalho, chegar do colégio e você pegar um joguinho e se divertir com os amigos. Isso é muito gostoso e tem a sua função, tá? Mas tem o esporte. O esporte é o esporte eletrônico, já reconhecido como modalidade esportiva no Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente já pode, sim, dizer, né, que existe todo aquele contexto de uma modalidade literalmente esportiva. E dentro da modalidade esportiva,
quando a gente pensa em competição e a gente pensa em alto desempenho, qual é a variável que mais chama a atenção ou que mais impacta na modalidade que nós dizemos que o esporte, ele está na categoria de esporte da mente. Ninguém contesta isso. Se é um esporte da mente, o treinamento mental, a psicologia do esporte, visando não só a performance, mas também a qualidade do jogador, ela tem um impacto tremendo, ela é muito, muito impactante no desempenho. E a gente vai poder falar e vamos tricotar muito gás hoje vai ser muito bom. Mas vamos pegar gás, só para trazer essa informação, 150 milhões, tendo aquele, obviamente, contando que 74% de 203 milhões de brasileiros, nós temos 150 milhões de pessoas que se considera gamer, tá? Isso daí, na minha cabeça, é muito importante. Mas vamos pensar, quais são as 2 maiores modalidades de engajamento e que o brasileiro ama? O brasileiro ama LOL e o brasileiro ama Counter-Strike. Então, vamos imaginar, nós temos 7,5 milhões de pessoas que jogam League of Legends. Não são pro players, óbvio que não. O CBLOL, o antigo CBLOL, agora estamos em mudanças, né? Mas tem 6 equipes, cada equipe com 5, então nós temos 30 jogadores Tier 1 aqui no Brasil, tá? No CS, nós temos aqui 3 milhões de jogadores de Counter-Strike no Brasil. E 3 milhões de Counter-Strikes enlouquecidos, né? Esse que é o ponto, né? Esse que é o grande barato, é esse. 3 milhões de jogadores de Counter-Strike, tá? Mas Tier 1, o que é Tier 1? Aquelas 10 orgs que representam o cenário competitivo do Brasil, cada org, 5 jogadores, nós temos 50 jogadores. Profissionalmente, nós não podemos imaginar todo o investimento que a gente faz, não só academicamente, com estágios, com cursos, pensando que você vai acabar pegando uma dessas 10 equipes do CS, uma dessas 6 equipes do League of Legends, e obviamente eu trouxe só esses 2, mas guys, Rainbow Six, nós brasileiro é bom de Rainbow Six, Free Fire, Valorant, tem muitas outras modalidades. Trouxe só para a gente dar um escopo qual é o cenário daqui do Brasil. Então, vamos entender, nós temos muitos psicólogos, mas temos muito mais gamers. A geração gamer veio e eu acho que cada vez mais isso vai impactar a vida e a sociedade de todos nós. E é por isso que eu chamei hoje um colega meu de trabalho. Eu gosto muito, eu me identifico muito com o trabalho dele, eu acho que a gente se dá muito bem, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, e é por isso que eu queria chamar hoje o Guilherme. Eu vou colocar o Guilherme aqui no nosso palco. Fala, Guia! Boa noite. Deixa eu te apresentar. Guilherme Gustavo de Oliveira, GAIS. Guilherme tem especialização em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e tem um foco em psicologia do esporte. O Guilherme foi lutador de judô em alto desempenho, e eu arrisco dizer que ele insiste em estar no tatame, que vira e mexe. Eu acho que ele engasga lá, eu acho que é para tirar o estresse, e aí a gente vai falar sobre isso. Guilherme, eu não vou falar muito mais de você, porque eu queria primeiro que essa conversa fosse uma conversa. Você é a cara, na minha cabeça, você é a cara do psicólogo do esporte, que tem tudo para desbravar dentro do esporte, do cenário de esportes eletrônicos. E é por isso que eu trouxe você hoje para a gente papear, primeiro, para conhecer um pouco mais da sua história, entender como que você saiu de judoca
para psicólogo do esporte, e eu sei que você está dentro disso de uma forma muito visceral, muito, muito intensa. E é isso, começa aí. Você quer se apresentar um pouco melhor ou já me Vou fala? falar um pouco. Fala, isso, vamos. Então, boa noite, Lu. Então, realmente, eu iniciei no judô muito cedo. Então, com 12 anos, eu virei atleta de alto desempenho, né? Então, o foco era realmente título. Então, era representar o Brasil em campeonatos de forma literalmente presente. Ainda vou às vezes, então eu acho que uma vez atleta não tem como você se distanciar totalmente daquele esporte. Eu amo o judô, é uma coisa que abriu portas para mim. E essa transição de carreira de judoca para psicólogo também veio já muito clara. Então eu decidi fazer psicologia, eu entrei na faculdade, então, tipo, amigos meus de escola e professores já vão saber. Eu entrei sabendo que eu iria para psicologia do esporte. Então, eu já entrei falando, tipo, eu vou para psicologia do esporte, eu vou para psicologia do esporte. Então, eu não tinha outra coisa que vinha na minha cabeça. Por quê? Não Porque quando eu existia o era plano atleta, B, né? não tinha o plano B. Você já sabia exatamente qual era o caminho. Qual era? Eu sabia que eu precisava fazer aquilo, né? A gente sabe Ah, que hoje as faculdades não têm um plano para você ser psicólogo do esporte. Não é uma coisa que é muito à mostra, assim, tipo, você faz faculdade, a clínica é o que todo mundo conhece, e muitas das vezes para ali. O máximo que você vai ver, às vezes, é tipo, uma organizacional, indo para esses caminhos. Mas eu sabia que ia ser psicólogo do esporte, por quê? Porque quando eu era atleta, eu quebrei a clavícula, e quebrando a clavícula, eu tive a minha psicóloga do esporte que me ajudou com treinos cognitivos, treinos de performance, a virar ambidestro como lutador. Então eu comecei a aplicar golpes de esquerda, porque eu era somente destro. Então o treinamento que eu tinha comportamental, cognitivo, era isso, porque quando eu quebrei a clavícula, quando você é atleta, você sabe que lesão não tem pausa, né, Lu? Tipo, o que era né? há 8 meses para você voltar a competir, eu tive que voltar em 4, porque senão você sai. Você não vai ser mais o atleta, você não vai ser mais aquilo. Então, deu 4 meses, eu voltei. Então, quando eu estava lutando, eu não aplicava mais golpe, eu não atacava. Eu só ficava na defesa e minhas lutas acabavam desse jeito. Ou eu causando que o meu oponente tomasse Shido, que é a falta no judô, ou Uhum. eu tomando essa falta. E aí, graças à psicóloga do esporte, a psicologia do esporte, eu voltei, né, com treinamentos e tudo, perdi aquele medo de atacar de direita e ainda por cima o brinde com os treinos cognitivos de memória, de literalmente memória muscular, ajudou com que eu virasse ambidestro. Então, isso já tinha brilhado aqueles olhos. Ainda tentei dar aquela fugida, tipo, entra no curso de contabilidade, porque minha mãe é contadora, vai ser mais fácil de entrar no mercado de trabalho. Mas fiz um semestre e falei. Ainda tive. Quando eu tive a matéria de psicologia, eu falei, realmente, volta, volta para lá e vamos. E aí fui, entrei com isso muito firme, comecei atuando nos esportes tradicionais, depois migrei para os esportes eletrônicos, que é uma coisa também que eu jogo desde os 4 anos de idade, então comecei lá no Guns, no Line. Mas espera um pouquinho, porque você falou uma coisa que eu achei bem, bem interessante. Se a gente for imaginar, cara, me fale como que esse povo não tem treinamento, não tem, eh, não tem uma disciplina eletiva. E aí, você sabe que eu sei lá, não sei quantos anos atrás, eu entrei em contato com algumas universidades para poder colocar como disciplina eletiva psicologia do esporte ou psicoinfo, que era psicologia com informática, mas eu acho que agora eu entendo o quanto ET eu era, porque na verdade ninguém se interessou, porque talvez não era nem uma realidade que o pessoal conseguia vislumbrar, entendeu? Capacitar psicólogos para poder trabalhar com essa demanda do mundo contemporâneo, do mundo digital. Mas essa sua experiência de você treinar habilidades que antes você não tinha, é o que eu penso. Você se torna um profissional que acredita que isso é possível. Sim, totalmente. Eu, por ter vivido, mas acho que além disso, né, voltando para esse assunto que você falou, de como que esses profissionais se formam e não vem esse número. Você mostrou um número ali que a gente tem 39 mil novos universitários entrando em psicologia todo ano. E
Hoje a gente começa a ver o seu curso, a gente tem o do COSAC aqui em São Paulo para Psicologia do Esporte, a gente tem algumas pós-graduações em outras universidades. Hoje. Então, olha quanto tempo a gente demorou para ter isso. E ainda assim, tendo pessoas influentes como vocês, tipo, trazendo essa visibilidade para a psicologia do esporte, você com o esporte eletrônico ainda mais forte, ainda assim tem pessoas que não conhecem. Que nem recentemente uma moça, ela chegou para mim e falou, tipo, vai ter um trabalho na minha faculdade que a gente vai falar sobre psicologia do esporte. Eu lembro que você se apresentou e tinha psicologia do esporte. Eu gostaria de saber se você pode falar comigo. E eu falei com ela. Ela e o grupo dela. Então, eram 6 mulheres, 6 meninas lá, perguntando para mim sobre psicologia do esporte. E elas ficaram encantadas e falaram, nunca ouvi isso. Então, pensa. A minha faculdade, eu tive sorte que a coordenadora do curso, que é a Silvia Pucci, ela conseguiu muito trazer esse ar, tipo, eu tive a matéria, não foi, tipo, tão prática, não foi tanto assim, ela passou. Foi bem curtinha, mas eu tive. Tem outras universidades que nem veem isso, tipo... E eu acho que, já que não tem uma disciplina eletiva, mas que dê palestras, que promova palestras, que Na tenha... Semana da Psicologia, né? Não, Traga Semana da uma Psicologia... diferença. Olha, não, Guilherme, olha, posso te falar, a Semana da Psicologia é aqui, ou então tem uma disciplina na universidade, que eu não sei qual é essa disciplina, que tem um período do ano que um bando de gente, um bando de estudantes, Luciana, posso fazer uma entrevista com você? Cara, se eu fizer uma entrevista com cada um, vai ficar uma loucura. Então, eu acabo, por sinal, a gente podia até fazer um encontro desse para chamar a galera, para todo mundo fazer as perguntas e a gente responder. Sabe como é que é? Seria legal, tipo, é até importante que os novos Mas é estudantes porque vejam esse também tem... mercado. Mas é porque tem que ter aquele negócio de assinatura, entrevista, eu não sei. Mas a procura existe, a curiosidade existe. Eu dou muita palestra também. Agora, com esse negócio do esporte olímpico, o pessoal tá... Ninguém sabe de nada, ninguém consegue entender nada, e tá... O que eu falo, a bolha, a onda está se formando gigantesca. A onda está se formando. Quem está se capacitando, quem está entendendo o que está acontecendo, vai conseguir surfar a onda de uma forma muito, muito, muito melhor. Mas vem cá, você falou para mim que você foi um gamer que começou com 4 anos? Comecei cedo, né? Não, 4 anos? Hoje a gente tem pessoas que começam mais cedo, né? A gente tem até estudos que falam disso. Tipo, tem Não, crianças com 2 anos aí já basta iniciando. estar com o celular que a galera já está pegando e vai. Mas... Isso é importante que você falou, tipo, basta estar com o celular. Hoje o mundo gamer, tipo, ele é muito mais amplo do que da minha época, na sua época. Por exemplo, na minha época você iniciava com videogame, vai pro computador. Eu iniciei no videogame, né, com Mortal Kombat, que é o meu jogo de paixão. É o que todo mundo começava. A gente ia pro Street Fighter. E logo com 6 anos eu fui para jogos de computadores online já. Então, eu sempre tive uma Quantos família anos? que... 6 anos. 6 anos eu estava em jogos online já. Joguei Counter-Strike bem pouco, então a 1.6 não era um jogo que me atraía. Aí eu joguei Guns, The Duel, que era um jogo que a Level Up assumia aqui no Brasil, mas que assim, no Brasil ele era grande, mas ele só era competitivo lá fora. Então a gente tinha o competitivo aqui no Brasil, mas era muito mal gerenciado, mas lá fora ele era grande competitivamente. A gente tinha o CS, que já era grande, a gente tinha nomes já bem estabelecidos. Então, desde pequeno, eu já também estava ligado nesse competitivo. Sabia que tinha atletas ali nisso, mas a gente sabe que falar de atleta de esporte, não, era um jogador que nunca ia ter esse incentivo. E principalmente falar para um pai que você queria ser jogador profissional de videogame. Eu acho que naquela época, nem o próprio jogador se considerava um atleta. Boa, nem o Você próprio entende? jogador. Eu sei porque eu pousei em 2017, né? Logo depois de 2016. Então, eu peguei aquele início daquela, talvez, formalização ou aquela estrutura, tentativa de uma estrutura da gestão esportiva do Counter-Strike, entendeu? Mas a galera raiz ainda tem muita... Não é preconceito, eu acho que a gente já mostrou com resultados que a psicologia do esporte ela impacta tremendamente, só que aceitar, talvez dentro de uma estrutura, né,
aí já vem outros, principalmente no meu, e eu não quero nem falar sobre isso, de mulher psicóloga em Counter-Strike. Não vamos tocar nesse assunto. Na verdade, vamos. Eu acho até importante a gente falar sobre essa inclusão, porque se a gente vai falar principalmente sobre o mercado de trabalho, existe isso, mas, Lu, eu acho que não é só no Counter-Strike, eu acho que existe esse preconceito de mulheres nos games. Então, o que é uma coisa engraçada, porque eu dava uma palestra nas escolas que era sobre jogos eletrônicos, e eu mostrava, as mulheres, elas são a maioria nos games. Elas são, tipo, a maioria Desculpa. dentro do... Mas são aquelas mulheres que estão jogando Candy Crush. Essa é a Sim, verdade. sim, mas aí eu te falo, a gente tem que trazer esse lado de, por exemplo, se a gente desmistificar que, tipo assim, ela não pode jogar, a gente já começa a mostrar de falar, tipo, ela joga. Mas será que ela não entra no CS porque já tem essa barreira? Por exemplo, se para o profissional como você, que tem qualificações, tem doutorado, é difícil de entrar, agora imagine para uma menina que está lá na escola e aí tem aquele grupo de meninos que estão ali e ela fala que ela joga. Ah, ela é ruim. Mas não é assim. Às vezes ela pode ser melhor que eles, porque eu conheço casos de meninas que usam nick masculino para evitar de, tipo, sofrer um É. assédio. Eu acho que Então, agora em 2024, eu acho que já tem uma aceitação talvez um pouco maior, mas eu vou uhum. dizer em 2016 ou então, por exemplo, na sua época, quando você chegou 6 anos num jogo, online, vamos pensa bem, sei lá, Eu fui conhecer uma menina que jogava com 12 a partir dos 12. A primeira você menina que eu fui entende? E conhecer aí a gente está falando de novo daquele negócio que você falou de treinamento de memória muscular. Quando a gente tem um homem, né? Quer dizer, uhum, uma pessoa que joga desde os 6 anos é diferente de uma outra pessoa que vai jogar aos 13, 14 anos, porque até gosta, vai dar vida, vai dar alma, vai vender a alma, entendeu? uhum, Mas pode chegar a ficar uma boa jogadora, mas talvez não seja uma pro player o que na minha cabeça não deveria nem existir. Olha, já vou causar problema aqui. Não deveria nem existir esse negócio ah, de liga inclusiva, liga, porque não é nem liga feminina, é uma liga inclusiva. Acho que nem deveria. A gente está falando de esporte da mente. A única segregação que deve existir no esporte tradicional é porque o homem tem uma massa muscular infinitamente diferente, é maior, tem explosão, o músculo tem um tecido diferente, entendeu? Então, dentro do esporte tradicional, eu entendo que tem essa separação, entendeu? Porque geneticamente existe vantagens e desvantagens físicas. Agora, dentro de um esporte da mente, é a mesma coisa, porque é, até mesmo se a gente for pensar no xadrez, que também é um esporte da mente, agora, tudo bem, tem mulheres que jogam, mas todos os Grandmasters geralmente são homens. Então, a gente ainda, na minha cabeça, eu acho que esses eventos inclusivos, lá, 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 lelé, são legais, podem ter nos próximos 5 anos. Depois, vamos correr atrás, entendeu? Porque tem que. É assim, a liga é aberta, todo mundo pode competir, mas só homem joga, entendeu? E uhum. aí a gente fica no LOL, por exemplo, quando eu fui no MSI com a PEN, eu vi que tinha uma no MSI inteiro, tinha uma menina que jogava, entendeu? Aí eu fico pensando, meu Deus, aonde que está o Lé Concré? Agora, eu entendo que para a gente chegar no nível de habilidade, é habilidade, é uma questão de skills, entendeu? De habilidade, conhecimento de jogo, tem que ter hora de servidor, tem que ter hora de mecânica, tem que conhecer o jogo. E para isso, a memória muscular, ela afeta demais. Agora, começando cedo, daqui a pouco a gente vai ver gerações que vão jogar. Meu sonho é aquela equipe que jogam os 5 melhores, jogam os 5 que se dão bem. Se forem todos homens, tudo bem, eu não vou nem falar de gênero, eu não quero nem falar sobre isso. A diferença é que no esporte da mente, a habilidade mecânica é o que importa, conhecimento de jogo.
É só isso que importa. Não deveria ter, mas eu entendo que para a gente trabalhar, e hoje até postei lá no Instagram uma coisa que era isso. Para a gente trabalhar a igualdade de gênero, a gente tem que dar oportunidade. E não é oportunidade, é oportunidade e visibilidade De desde visibilidade. cedo. Desde cedo. São os pais que dão PlayStation para o garoto, mas, porra, dá também PlayStation para a menina. Sabe? Dá um joystick de É qualquer isso que um. você falou é um grande exemplo, porque, por exemplo, eu lembro das minhas primas que jogavam comigo no videogame, elas amavam Mortal Kombat, tipo, eu cresci com isso. Então, eu tive sorte de, tipo, literalmente, eu cresci numa família que incentivava muito, porque minha mãe gostava de jogar videogame comigo, minha tia jogava videogame comigo, então minhas primas jogavam comigo, entende? Então não tinha essa diferença, mas a gente sabe que não. E aí eu concordo com você, as ligas hoje, elas existem não é pelas capacidades, tipo, realmente do potencial, né? A capacidade do potencial que elas podem alcançar. Mas sim pela visibilidade. Porque, tipo, E é a gente precisa dar importante. essa visibilidade para que elas Precisa. possam ser vistas. Para que outras meninas hoje, mais cedo, como você falou, tipo, que daqui 5 anos seja uma coisa É, só. Para que essas exatamente. meninas que estão começando agora A mais gente cedo tem que olhem e correr falam. atrás, a gente tem que correr Uhum. atrás. Uma coisa que eu achei legal, o Prêmio Brasil de Esporte, eles já começaram a fazer esse tipo de inclusão já de premiação. Antigamente só premiavam os melhores jogadores, eram todos coincidentemente homens. E eu posso falar, eram melhores, porque eram melhores do que as mulheres. É aquilo que você falou, É um a memória fato, muscular é importante. E aí é um fato. eles eram melhores porque eles iniciaram mais cedo, a gente sabe que memória Não, e muscular o no pessoal esporte fica é assim: importante. mas é porque a premiação do campeonato masculino sei lá, é muito maior do que a premiação do campeonato feminino". Sim, pode ser, sabe por quê? Porque o campeonato masculino ele tem premiação infinitamente maior. Por quê? Porque o engajamento nas redes sociais é diferente. A gente não está falando só de esporte, a gente está falando de esporte como uma ferramenta midiática, e por ser uma ferramenta midiática, isso tem um valor. Então, se por exemplo, o CBLOL ele engaja esse mundo de gente, não para ver aqueles jogadores, É um entendeu? grande Então é exemplo disso, natural que o reconhecimento financeiro seja diferente. ô Lu, um Agora, eu grande exemplo também entendo disso é que o futebol. O futebol é um sim, grande exemplo disso. A gente é. tem as meninas que têm mais títulos, só que ainda assim elas recebem menos salário, menos tudo. E aí entra naquilo, é o mercado. Tipo, se eu sou como uma empresa, eu preciso que ela seja vista. E aí entra naquilo. Então a gente tem que incentivar que as meninas estejam no mercado e Uhum, cedo para que elas consigam competir de igual. Porque aí entra naquilo, né? Tipo, na verdade, não é nem igualdade, é equalidade, né? Tipo, é você colocar aham. tipo, todos os valores de forma igual. Então, se eu tenho uma É menina que bem precisa chegar lá, ela precisa desse incentivo, ela precisa ser vista. Então, uhum. é uma coisa que é importante ser falado, mas que tipo, geraria uma discussão muito longa só sobre isso, porque envolve muita coisa. A gente envolve. Não, envolve muita coisa e eu concordo, eu não discordo, eu concordo. Mas vem cá, Guilherme, 4 anos tu já entrou na vida gamer, com sei lá quantos anos já entrou agora, como que você saiu de judoca, migra para a psicologia do esporte em esportes eletrônicos? Como que foi essa ponte? O que fez você ir para o lado, sabe, aquela coisa meia Nerd. Então, eu sempre fui, na verdade, meio distópico daquilo. Eu já era o judoca gamer. E eu sou aquilo, eu sou o gamer que vai para festas e balada, eu sou o gamer que é judoca, então eu nunca tive aquela coisa de achar que eu tenho que estar dentro de uma caixa. Então, pertencer à comunidade LGBT, então, tipo, ser uma pessoa gay já entra naquilo, tipo assim, o gay judoca e que gosta daquilo. Eu amo judô, eu amo esporte de contato, eu realmente gosto de estar no tatame, de ver aquela queda, de ver aquela coisa, e gostava de jogos. Então, o jogo para mim ele sempre foi aquela coisa de tipo assim me sentir bem. Então as pessoas que eu conhecia eu tipo, sempre me senti muito bem com elas. Eu tenho amigos que eu trago até hoje. Então eu tenho um amigo Guilherme que ele é do Paraná que eu tenho até hoje, sabe? Então eu tenho tipo outros amigos que eu conheci lá com 6 anos, sabe? Jogando Guns. Então essas coisas elas foram passando. Então, sair
do esporte tradicional, então eu sabia que era psicologia do esporte, me formei, fui lá, busquei conhecimento, entrei nos esportes tradicionais. Então atuei como psicólogo esportivo de esporte tradicional, atuei com judô, atuei com futebol, mesmo sem gostar de futebol, sem conhecer, porque é aquilo. Então, tipo, eu não gostava, mas o foco é o desempenho, o foco são habilidades motoras, o foco é aquilo. Isso eu sei fazer. Então, eu acho que eu não preciso ter domínio total daquela modalidade para poder atuar com aquela modalidade. Fui lá, Ah, realizei. peraí, Guilherme. Eu vou ter que concordar com você. Porque, olha, eu posso te falar. O CS é uma coisa que eu gostava, eu até achava que entendia, tá? Mas quando eu entrei no LOL, cara, que era aquilo? E a galera sabia, e eu também, é que negócio. Qual é a importância de você saber literalmente draftar, se na verdade não é essa a sua função? A sua função Sim. é fazer treinamento mental, é colocar o jogador no estado ideal para ele conseguir fazer o desempenho que ele, que ele está se propondo a fazer, literalmente a ganhar. Então, quando você falou exatamente do que eu acredito. Futebol, você precisa saber de todos os termos e tudo? Não, no Eu não momento em que lembrava, você sabe. eu não sabia nem as escalação. A gente vai aprendendo conforme você está vivendo ali. Aí aprendia que tinha 6, 4, alguma coisa, e ia indo. Então, tipo, todas essas coisas você aprende em constantes, principalmente quando você trabalha com equipe, né? É, Então, exatamente. eu comecei no judô, que é um esporte individual. Você trabalha ainda com mais do que uma pessoa, muitas das vezes, porque você às vezes trabalha com um técnico também. Então, porque existe a comunicação não agressiva que a gente tem que trabalhar, que é a comunicação efetiva, porque às vezes o técnico ele tá falando uma coisa, o atleta ele tá recebendo outra, e você precisa ali intervir nessa habilidade. Você trabalha todas as habilidades, tipo de a parte cognitiva comportamental, de comportamento, então, que foi o que me ajudou a virar ambidestro. E às vezes você precisa treinar, tipo, por exemplo, vamos treinar essa memória muscular, porque uma das coisas que eu trouxe muito para os esportes eletrônicos, hoje trabalhando com esporte eletrônico, é isso. Eu vejo que é muito pouco explorada dentro das organizações, tanto por parte do coach, como às vezes por parte de alguns psicólogos, de não trabalhar a memória muscular. Então, é um esporte da mente. É um esporte da mente que precisa de memória muscular. Porque a gente Uhum. está falando de uma coisa que precisa de habilidade, precisa de dedo. Aí existem alguns esportes da mente, como xadrez, que por menor que seja, ainda precisa de memória muscular ainda. Porque muitas das vezes o xadrez que tem aquela coisa do relógio, você vai precisar Aham. saber que aquele movimento às vezes moveu aquela peça. Então você sabe quais muitas das vezes vão ser feitas e aí você economiza tempo, porque você sabe que aquela jogada você vai Uhum. fazer. No LoL é a mesma coisa, no CS é a mesma coisa. Então, no Valorant, todos esses jogos, ele precisa da memória muscular. Então, muitas das vezes eu vejo treinos acontecer quando trabalhava com a equipe, que é aquele treino de tipo do review. Aí eles falam sobre o erro, e ok, o que poderia ser feito? E aí parece que você travou naquilo, do que poderia ser feito. E aí você fala que poderia ser feito e não vai. Mas treinou a memória muscular para que quando a cena realmente acontecesse novamente, você vai executar ela? Não, não treinou. Então eu sinto que muito hoje nos esportes eletrônicos, o que está faltando são profissionais que trabalhem a psicologia do esporte eletrônico utilizando a psicologia do esporte. Porque enquanto você tentar segregar, tipo, dividir a psicologia do esporte para o esporte eletrônico de uma forma muito assim, como se fosse duas coisas, dois Mundos. mundos, É. você vai ter dificuldades como profissional de encontrar resultados. Eu vejo muitos pro players, então esses dias assisti um podcast onde eu vi pro players falando: eu não tive tantas boas experiências com profissionais X, e depois tive com outros. E aí você fala, por quê? Aí você vai ver que às vezes o trabalho era esse. Tipo, às vezes, talvez a pessoa, mesmo que fez uma experiência, tipo, fez lá uma graduação, ela tenta aplicar de uma forma que não é voltada para o esporte. Ou aquilo que eu vi você começando falando, tipo, publiquei o livro que tem várias ideias e aí você tem que aplicar com o seu jeito. É isso. Às vezes falta a cor da pessoa, sabe? Tipo, falta, Uhum. olha, esse é o jeitinho do Guilherme de fazer isso. E eu vi isso dar certo. Eu vi, por Mas, exemplo, uma vez. Guilherme, presta atenção. Será que você não tem essa facilidade porque você foi atleta de alto desempenho? Você entende a diferença? Ajuda. Não vou dizer que não ajuda. Eu acho que ajuda, mas eu tive experiências de ver profissionais.
inclusive você conhece, o Dante. Eu vi o Dante que ele não foi um atleta de alto desempenho. Ele tipo, foi um estudante de psicologia, se formou junto comigo no curso de esporte eletrônico, e o jeitinho dele, a cor do Dante, conquistou um grupo. Porque, por exemplo, o que aconteceu para mim estar trazendo ele? Tinha uma org que eu trabalhei, nessa org eles foram jogadores para um lado, técnico para o outro. Esse técnico chegou e falou: eu quero o Guilherme, nessa nova org que ele estava. Meus horários não batiam com o dessa org. Perguntou se eu podia indicar alguém, indiquei o Dante. E aí, a primeira coisa, a gente teve uma conversa e o Dante falou: como que você fazia? Eu falei assim, mas faz do seu jeito. Porque você tem o seu jeito. Porque a org, o coach, ele falou: quero alguém que trabalhe como você. Quando o Dante chegou, ele fez do jeito dele, que é totalmente diferente. Até mesmo porque a gente tem uma personalidade diferente. O Dante é uma pessoa extremamente carismática, atenciosa, que é muito simpática. Eu sou uma pessoa muito mais seca, mais direta, mais voltado para aquele, para o desempenho. Tipo, eu tenho aquela parte da empatia, mas é isso. Eu vou acolher você e vamos trabalhar. O Dante não, ele é mais isso. E aí eu falo, deu certo. Entende? As pessoas gostaram do Dante. Sabe por que deu certo, Guilherme? Porque foi genuíno. É muito diferente quando você pega uma técnica, por exemplo, no YouTube. Tem gente que coloca. Tudo tem no YouTube, guys. Estamos no YouTube, entendeu? O que eu falo é o seguinte: uma coisa é você chegar e falar assim, não, isso deu certo, vamos fazer. Calma. Será que, primeiro, você como profissional, se sente confortável em utilizar essa técnica com estes jogadores? Será que vai dar certo? Você colocou qual é a sua cor, qual é o seu tempero? Vai combinar, entendeu? E eu acho que é esse que é o mais importante. Quando você faz do seu jeito, você cria essa identidade profissional, você consegue fazer a técnica de forma genuína. E quando ela é genuína, ela é uma boa técnica, ela é feita de uma forma genuína e tem a empatia, tem o rapport com o jogador, acontece. Funciona. E funciona sem nem o jogador perceber que você está trabalhando. Sim, eu concordo com isso, porque eu acho que deu certo porque ele fez a técnica que ele sentia confortável. Até mesmo isso que você falou, tipo, tem tudo no YouTube. Como psicólogo, várias vezes, porque se realmente não existisse uma coisa a mais, tipo, a parte da ciência, a parte do estudo, a parte de realmente falar, todo mundo poderia ser psicólogo. Você pega, baixa 2 vídeos ali do YouTube, vai lá e fala. Pronto. Mas não, ele tem o a mais. Do Instagram, do YouTube. Não é? Não, nem. Aí se a gente for falar disso, aí eu já surto, porque hoje o que mais tem é tipo, vamos descobrir se você tem tal coisa. Fala duas coisas e fala: olha, se você tá assim, você tá com TDAH. Eu fico assim, gente, se fosse fácil assim, tipo, acabou qualquer profissão. Você já, vamos, não sei o quê, pronto, você é advogado já também, porque vi 2 vídeos. Mas não, é a parte genuína, é a parte do confortável, é aquilo que você domina, e é aquilo que também é um plus, é tipo, precisa disso para esse atleta? Eu tive vários exemplos, teve equipes que eu olhei, eu tinha um atleta que, eu tenho o martelo do Jace aqui, né? Tinha um atleta que toda vez que eu ia atender a equipe com todo, eu tinha que tirar, ou quando eu ia atender ele, porque ele tinha TDAH e o martelo, por ser no League of Legends, chamava a atenção dele e a gente não trabalhava. E aí eu tirei o martelo e pronto. Então, eu acho que você tem que entender, isso vai atingir esse atleta? Isso no esporte tradicional foi a mesma coisa. Eu migrei do individual para o esporte, para o equipe, e foi diferente, porque quando é equipe você trabalha de uma forma diferente, mesmo que muitas vezes você tenha ali, tipo, a sua cor individual com cada atleta, ainda assim é uma equipe. Essa equipe, ela precisa estar unissa, ela precisa estar única. E para você fazer isso, você tem que entender que são individuais. Não tem como você trabalhar uma equipe como se eles fossem um só, porque não é. Eles estão com o mesmo propósito. E aí você vai ter que fazer eles terem esse propósito junto, mas eles são individuais, eles são uma das únicos. coisas que eu vejo quando uma org entrou no LoL, eles entraram com uma lineup que era, no papel, uma lineup perfeita. Uma lineup ideal. Quando eu falei assim, pô, até eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Você entende? Putz, grila, cara, que legal. Ama esse coach. Pô, jogadores porreta. Negócio funcionando muito bem, mas não vingou.
a line-up não vingou. Por quê? Porque 5 jogadores, é como eu falo, 5 jogadores estrelas, não é, ele é importante, o jogador precisa ser bom, mas existe Uhum. aquele sexto. O sexto é a equipe. Como é que essa equipe é coesa? Como é que ela funciona? E tem sempre, eh, quando você tem 5 jogadores bons, um coach que já foi campeão numa outra liga, quando tudo teoricamente está bem, tem algo que só quem está lá dentro, eu não posso nem falar, porque só quem está lá dentro que pode falar, mas precisa ter olhos treinados para ver. Não é Uhum. porque está lá dentro que, eu sei o que que é. Não, você tem que ter olhos treinados para ver. E isso é fazer aquela primeira avaliação. Por que que esses 5 jogadores estão bem, não estão performando? É, Entendeu? isso que você falou é importante dessa primeira avaliação. Toda vez que eu trabalhei com equipes, eu sempre tinha isso. Eu falava, deixa eu ver o normal. Eu quero vocês normal. Eu tô aqui, mas eu quero ver vocês normal. Porque uma das coisas que eles também acham é que o psicólogo do esporte ele é mágico. Ele foi contratado, tudo mudou. Nossa, essa equipe vai mudar do dia para noite. Não é assim. Até mesmo porque você nem sabe qual é o problema. Eu já vi também várias vezes, tipo, CEOs de equipe, quando eles me ligam para orçar, para a gente ver, falar as coisas, eles me dizem quais são todos os problemas. Eles falam, não, porque a minha equipe é assim, assim, assada, o Eu já vou problema é esse. adiantar, eu vou Não, adiantar quem é o problema. eles falam, não, e o problema é isso, olha, eu acho que tá faltando isso, isso, isso e aquilo. E aí eles falam, e quando você cobra para resolver isso? Aí eu falo, não funciona dessa forma. A gente tem que analisar o todo, eu tenho que entrar aí. A cobrança não é pelo problema, a cobrança é pelo serviço. Porque se fosse assim, tipo, tá, o problema é tanto, tipo, seria um mundo muito fácil, né? Mas não é. E eu falo, não vai ser dessa forma, eu tenho que analisar. Eu entendo que essa é a sua visão como CEO da equipe, mas a gente tem que analisar, agora eu tenho que analisar a parte comportamental. Eu preciso olhar para eles e analisar o comportamento deles. E aí, isso às vezes até assusta eles, falam, mas como assim? Não, eu tô te dizendo, é isso, eu vi isso acontecer. E isso acontece. Mas trabalhar com a equipe é isso. Você falou de League of Legends. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com League of Legends, eu lembro que, tipo assim, eu queria League of Legends. Era um jogo que eu jogava, eu queria League of Legends. E foi o choque logo de cara, porque a gente vai vendo as diferenças de cada modalidade. Eu trabalhei com algumas no tradicionais, como judô, futebol, vôlei e tênis. Nas individuais, é sempre o mesmo padrão. É individual, aí você vai trabalhar aquilo. Mas nas equipes, cada modalidade é outro mundo, é utópico. E no esporte eletrônico é a mesma coisa. O LoL é muito diferente. Eu sempre falo que assim, no LoL, um jogador que não esteja disposto e que não queira trabalhar, ele afunda 5 jogadores. E quando eu digo trabalhar, não é jogar as coisas, não, é trabalhar a psicologia do esporte, trabalhar os treinamentos mentais, ele afunda. Porque o League of Legends ele é muito punitivo para a equipe que ela não está em sincronismo. Tipo, às vezes nem é sempre só o melhor na gameplay que vai ganhar. É o melhor no Uniço. Se esse tá Uniço, a gente teve vários exemplos disso. A gente tem a INTZ lá de 2013 ou 2015. Não, 2013. Que foi lá e fez aquele show. 2013? Acho que 2013. Mas aquela INTZ tinha os jogadores que a gente, tipo, era os underdog e foram lá e viram aquela PEN, aquela Cage com nomes, com coreanos. Então, os coreanos tinham mais mecânica, mas aquela coisa única do tipo, eles estarem na mesma página é muito importante. Já no CS é ao contrário. No CS, um jogador bom, ele consegue arrastar 4 que não estão ali dispostos. Então eu acho que cada modalidade tem sua particularidade e aí você tem que aí entra a parte do psicólogo do esporte de entender a modalidade. Eu preciso saber tudo de Counter-Strike, eu preciso literalmente saber todas as composições e o meta dos campeões do LoL, preciso saber quais são todas as skills dos campeões do Valorant, eu preciso saber o mapa inteiro do Free Fire, do PUBG, do Rainbow Six. Não, mas eu preciso entender qual que é a cor daquela modalidade, qual que é o formato que aquela modalidade ela roda. Será que é isso que eu falei, tipo, do 1 para 4? Será que é o 4 para 1? Será que é lá num Free Fire? Será que é uma queda
com uma personalidade agressiva, eu preciso só entender isso daquela característica para mim trabalhar naquela equipe. Mas é diferente. Então, eu acho que isso é importante o profissional ele ter. Entender a modalidade como profissional e não como jogador daquela modalidade. Eu não preciso saber tudo daquilo. E eu também senti essa diferença. Tanto no o CS do LoL, esse comparativo, eu concordo. E eu peguei um split só de Valorant. Eu acho que a gente tinha um problema, eh não um problema, era uma situação que não tinha como resolver, então, na verdade, eu não considero aquela minha experiência como full, como completa, eu não pude fazer o meu melhor e não deu para as coisas acontecerem de uma forma, não, detesto usar essa palavra normal, mas de uma forma mais fluida, não aconteceu. Mas, por exemplo, e peguei um Free Fire o Free Fire é completamente diferente do CS, que é completamente diferente do LoL. E quando o psicólogo ele entra achando que vai fazer esportes, entendeu? Você, estou trabalhando no esporte. Assim, sim, Rainbow Six, eu tenho a impressão de que a gente precisa de 5 IGLs, de 5 Pessoas dentro de. ativas, concordo. Você entendeu? Eu acho que é uma Então, modalidade que é tem. uma modalidade Todos precisam estar cruel. ativos. Uhum. Muito cruel Rainbow Six. Então, o que eu falo é o seguinte: cada modalidade é uma modalidade, tem uma dinâmica e tem uma coisa que também é muito legal, tem uma cultura diferente, né. Então, quer dizer, o CS é diferente, é o CS, né. Essa é única, Quando eu eu entrei no concordo. LoL, tem a mistura, quando você entra no Tier 1, tem a mistura da cultura coreana e do inglês no meio daquela coisa toda, então isso também é uma coisa que, não é que pegue, ah, nessa última org, eu tinha um jogador que eu tinha a impressão que ele não entendia o que eu falava, então eu tinha que falar um inglês muito pausadamente, e inglês pausado não faz muito o meu estilo, porque eu sou daquela que fala de uma forma sempre mais assertiva, mais empolgada, mais emotiva, e de repente, mas isso é bem, graças a Deus foi tudo bem, ganhamos o split, então a gente não posso reclamar. Mas o CS tem uma cultura, muito diferente, muito em raiz, né. Nós temos aquele núcleo daqueles jogadores, daquelas pessoas que estavam lá atrás e que eles estão em várias orgs, se você for ver, agora a galera foi para o RMR, vão para o Major, você percebe que aqueles bons estão sempre lá, Uhum. entendeu? E isso tem alguma coisa a ver. A pessoa fala: porque está envelhecendo. Gente, memória, isso daí a gente pode treinar. Isso eu e você sabemos que a gente pode colocar o clique rapidinho em forma, tá? A gente tem Agora uma o LOL. prova disso, isso que você falou, né, do LoL ser invadido pela cultura coreana, que é importante, né, tipo, da gente ter os melhores ali. Só que será que a gente tá pegando tudo? Como atleta de judô que tem a cultura japonesa, eu lembro que meu sensei era japonês, sensei Ishikawa, ele colocava a cultura dentro do esporte. Então, Uhum. eu lembro que quando eu ia treinar em outras academias, para mim era um choque de realidade. Eu sinto que tem isso. O LoL, ele literalmente ele parece o judô para mim. Porque assim, eu lembro que eu vivia lá no tradicional, naquela coisa certinha. Meu sensei, tipo, era Deus para mim, tipo, no sentido de o que ele falar tem que ser feito. Eu lembro uma vez que ele pegou um giz assim, ele perguntou o que eu ia ser, que eu falei que eu acho que eu era pequeno, eu falei que ia ser médico, ele tacou o giz em mim. Falou, você vai ser atleta. E eu respeitava, e minha mãe perguntava, Gui, você tá bem? E eu falava, não, mãe, tô bem, é o que eu quero, eu gosto disso. E eu vejo que a gente pega, absorve algumas coisas, mas quando a gente vai para a cultura de treino, para a cultura daquilo, a gente não aplica ela de uma forma efetiva. Tem que ser igual? Não, não tem como. A gente está no Brasil, a gente tem diferenças culturais. Mas será que não tem coisas que dá para trabalhar com o É jogador? Que a isso psicologia do que é uma coisa esporte. que eu fico sempre falando. Quando a gente faz um importe, traz um importe, traz um coreano, eu não quero só a mecânica dele, eu quero toda a bagagem que ele traz, toda a expectativa, todas as horas de servidor. Por que que a gente não consegue trazer a cultura também para dentro dessas orgs, entendeu? Porque Lu, sabe uma guys, coisa que é é jogo. engraçado?
É jogo. No futebol a gente tem isso. Por que quando os times europeus contratam os brasileiros, não é só porque eles jogam melhor, é pelo show que eles dão, é pelas brincadeirinhas, é pelas aquelas jogadas diferentes. É isso que faz o brasileiro ir lá para fora. É porque eles sabem que a cultura do brasileiro, a cultura do tipo de não ficar quieto, a cultura do De fazer provocativo, jogadas fora da caixa, é isso. entendeu? Eu quero isso. Só que É. será que talvez agora eu vou pegar um ponto sensível. Será que a org está disposta? Porque, por exemplo, você vai trabalhar Não junto sei com o se é a org, coach. não. Não, É porque pela o jogador estrutura. também. Mas eu digo assim, será que a org está disposta de ouvir? Por que eu digo isso? Eu trabalhei numa org onde a gente trazia as informações junto com o coach, e aí eu falava, ó, para essas mudanças acontecerem, porque como psicólogo a gente sabe, é igual quando a gente está na clínica que a gente fala de um paciente, a gente expõe para ele, ó, você precisa fazer a sua parte. E a gente fala, esse jogador não está disposto. E é aquilo que eu falei, depende da modalidade. No LoL, é muito punitivo a gente ter um que não está disposto. No CS é menos punitivo, mas aí eu preciso que aquele que está disposto também seja a É pessoa que vai menos punitivo, carregar mas nas ainda tem costas. o team play, Sim, fazem não, mas parte. é o que eu falo, mas aí o team play é aquilo. Aquele jogador, por exemplo, eu acho que no Valorant o IGL ele tem um peso ainda maior do que no CS. Eu acho que no CS o IGL tem peso, mas no Valorant é ainda maior. Mas são 2 FPS, qual a diferença? É que a gente vai falando de coisas que envolvem, tipo, a modalidade, Uhum, entende? Então eu acho uhum. que é isso. A org está disposta a ouvir, os jogadores estão dispostos a aplicar, porque aí a gente fala você falou disso. A cultura do CS, a gente tem jogadores muito mais velhos jogando. Mas peraí, CS também é um jogo que precisa do raciocínio rápido, é mira, é dedo. O LoL também. Por que no LoL, hoje no Brasil, a gente tem jogadores aposentando muito mais cedo? Então a gente precisa entender isso também. Aí a gente precisa estudar qual é a cultura do porquê que fez o LoL ter esse aposentar muito cedo. Porque aí a gente vai falar de grandes jogadores, por exemplo, a gente tem o Caps, a gente tem o Faker, a gente tem jogadores que. O Faker, por exemplo, a gente tem vários documentários dele que ele mostra a importância da psicologia do esporte, ele Uhum. falando quando ele saiu e voltou. E a gente mostra o peso dele. Ele é um jogador mais velho, Não, e que ele quando saiu pro ficou. burnout, né? Eu Não, acho saiu que por burnout, aí depois ele saiu agora, saiu na liga lá com problema na mão, o time é, perdeu todo, quando ele volta a ganhar. Peraí, é, então, será que é o jogador mais velho o problema? E aí a gente vai falar sobre coisa, o desempenho, é muito complexo, e se for é. você for falar, Eu a gente tem acho que que avaliar o individual. e toda vez quando a gente fala de cultura, de mudança de cultura, a gente precisa de tempo. Sim, A gente precisa de tempo. E eu acho que o tempo do Brasil ele é muito cortado em splits no LOL e cortados em RMRs do CS, que já não vai ter mais RMR, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que fica a janela de transferência rege não só os jogadores, mas também junta tudo. Às vezes você troca um jogador que ele precisava só de mais um split. Já foi. Perderam? Tudo bem, perdeu, caceta. Você entendeu? Perdeu. Agora, será que trocar o prejuízo já não é muito maior? Porque esse já está inserido. É só a gente esperar um pouquinho, guys. Espera que chega, entendeu? E, de repente, eu acho que o split do LoL, ele marca muito e não tem muito tempo de poder ter um desempenho que eu acho que pode ser. Agora, tem tem orgs que obviamente estão ganhando, mantém, né, a política do o que está bom time que tá ganhando continua, não se mexe, o né? time que está ganhando não se mexe, entendeu? Mas é isso. Mas, eu sei que você trabalha, Guilherme, com atletas individuais de esportes eletrônicos. Sim. Eu Pra, também. pra mim Você foi e um eu divisor de somos águas. somos 2 pessoas que acreditam e eu acho que isso, foi uma das, eu acho que isso lembra os números que a gente trouxe que eu trouxe lá do início, desse volume que a gente tem de players, de jogadores competitivos, que muitos querem ou subir para o Tier 1 ou muitos querem também ter um treinamento mental, um apoio psicológico, mas dentro dessa bolha, dentro da bolha do esporte. Como é que você acabou indo para
Isso é uma coisa que é Atendimento importante. Como que individual? você atendimento individual. Como que você se posicionou no mercado para dizer: "Hey guys, estou atendendo individualmente"? Você chegou a fazer isso ou acabou acontecendo assim, naturalmente? Então, eu acredito que tem muitos pro players, muitos, agora eu digo que é muitos mesmo. E quando eu digo os pro players, eu digo, qualquer pessoa que esteja disposto. Eu não estou dizendo só do Tier 1. Então eu estou dizendo Uhum. tipo 2 e 3. Então, inicialmente, Sim. eu entrei no Tier 3 com atletas que queriam melhorar. E esses atletas, eles queriam atendimento individual. Porque o que acontece? Na org, você vai Eu vou trabalhar voltar Guilherme, desculpa, eu vou te quebrar. sem Eu problema. É porque a ideia é a gente mostrar como que a galera como que você pisou no Tier 3. Porque No você Tier conhecia 3, alguém? Porque alguém te indicou? Porque você fez alguma coisa? Como que você se inseriu nesse mercado? então a gente teve o curso, aquele que você faz, a gente tem os estágios. Nos estágios, a gente já tem a Liga GG, que é um site onde acontecia. A gente teve a. Qual que é o nome? A Qual? A Liga Digicom, Digicom? A a Liga Digicom, é. Digicom. E aí a gente tem times do Tier 3, onde a gente pode fazer o estágio supervisionado e aonde você pratica ali. E eu vou dizer, trabalhei em orgs grandes e trabalhei nessas orgs do Tier 3. E eu te digo, os problemas são os mesmos em escalas diferentes. Não, não vai mudar na Concordo, org. Só que aí concordo. eu tinha atletas que quando eu saí do time, eles falaram, eu queria continuar com você, com a parte de treinamento Hum. mental e a parte de treinamento cognitivo. E porque o que, que acontece? O psicólogo do esporte, ele tem um mercado de trabalho amplo, onde você pode trabalhar com a equipe, seja literalmente, olha, vou trabalhar na equipe ali, como você pode trabalhar com o atleta individual, e ele vai ter um psicólogo na equipe. Que acontece? Eu tenho atletas hoje que estão tipo dentro do CBLOL, estão jogando Major de CS, que são meus atletas individuais. Então eu trabalho com eles individualmente, como psicólogo do esporte. Então, eu não sou o psicólogo clínico deles, o que é importante deixar também essa divisão clara. Porque às vezes a pessoa fala, tipo, mas você atende individual, você está fazendo clínica. Não. Eu não Mas estou o fazendo clínica. pagamento é o atleta que faz. É o atleta que faz, não é a org. É o Então, atendimento individual, literalmente. É sim, isso aí. é literalmente. E aí, esse atleta, no meu caso, esses atletas de Tier 3 chegaram e falaram: quero continuar com você. Quanto você cobra? Como vai ser? Aí eu falei: vamos estudar isso de uma forma. Então, tem um módulo do curso que a gente aprende essa parte sobre o mercado de trabalho. A gente também não pode abaixar nosso valor, a gente tem que entender isso no mercado. Isso é importante, porque eu vou dizer uma coisa, Lu. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, eu tenho TDAH, então eu vou falar disso para mostrar o porquê que eu vou falar disso. Tem um vídeo no YouTube onde tem uma professora de mandarim, ela está conversando com um chinês, e aí eles estavam conversando, né, tipo em mandarim, e aí ela fala que o tempo que ela morou na China, ela sente que eles estão sempre trabalhando e muito mais. E ele começa a contar uma historinha, fala, vou te contar como tudo isso começou. Ele fala assim, tinha uma cidade onde todo mundo vendia sapato e ganhava uma quantidade de dinheiro. Chegou um cara que ele veio de uma outra cidade. Só que todas as lojas de sapato, elas abriam das 7 às 13. E era isso. E todo mundo estava ganhando seu dinheiro e estavam felizes. Chegou um cara de uma outra cidade que ele começou a abrir a loja das 6 às 19 e ganhou muito dinheiro. E aí aumentou o trabalho. Pensei, ele ganhou muito dinheiro porque ele aumentou o esforço. Todas as outras se sentiram incomodadas e aumentaram. E todo mundo voltou a ganhar o mesmo, trabalhando mais. Então, o que acontece é isso. Se você abaixa o seu valor, todo mundo vai ter que abaixar o valor, vai ganhar o mesmo, vai estar todo mundo insatisfeito. Entende? Então, era só isso que eu queria falar. E aí, Não, gostei, voltando. mas é difícil, primeiro porque eu acho que psicólogo tem uma dificuldade de falar de dinheiro. Eu não tenho, não. Eu também não, mas eu estou dizendo, mas temos Mas que tem. É um mas tem. mercado que. É um mercado que. Assim, já vamos falar. Psicologia, infelizmente, no Brasil, é um artigo de luxo, porque a gente sabe da Sim, realidade que vivemos no Brasil. sim. Mas, principalmente no esporte, a gente tem que falar sobre a pessoa que tá. Eu tenho mães, às vezes, que chegam em mim e falam quanto custa a sessão. E aí eu falo, a gente precisa analisar o que vai ser feito. Vai ser uma sessão só? Porque se for uma sessão, eu nem pego. Eu já digo bem claro. Porque, eu vou ganhar dinheiro. Não Literalmente, por adianta, que né. eu não pego? Mas aí é a minha parte ética, porque eu acho assim,
Eu vou lá, faço a sessão, ganho meu dinheiro, tá bom. Mas eu não, como atleta, como tudo, eu não vou querer isso. Eu quero ver o resultado, eu gosto de resultados. Então, eu me cobro muito para isso. Então, eu falo, eu preciso entender. Aí, eu tive uma mãe que o filho dela ia fazer um intercâmbio esportivo e ela queria preparar ele para esse intercâmbio esportivo. Então, é aquilo que eu falei, não era a terapia dele clínica. Ele não estava passando para mim para falar sobre toda a vida dele. Não. O foco era esporte, era o intercâmbio esportivo, era principalmente porque ele ia ter o choque cultural. A gente sabe que o desempenho vai cair no choque cultural. A gente vê isso em diversas áreas. A gente vê isso quando o atleta ele vai competir com a torcida diferente. Então, o atleta ele vai lá e ele vai competir na França, que nem a gente teve agora. A torcida ela é diferente. Ele tá acostumado com o CBLOL, que vibra, ele chega lá e tipo ele faz a jogada incrível e não vibra, ele pode sentir isso. Então a gente prepara isso, a gente faz treinamento mental para isso, a gente faz o estudo para isso, a gente prepara desempenho, a gente faz treinamento cognitivo, a gente faz treinamento. Aí entra aquele trabalho, por exemplo, eu não sou coach de LOL, não tenho conhecimento para isso, não é o meu know-how. Mas, por exemplo, eu sei como que eu treino a memória muscular. Então eu chego com o atleta, a gente treina isso. Muitas das vezes eu uso ferramentas de jogos, de outros jogos, para treinar uma habilidade dentro daquele jogo. Eu fiz isso numa equipe, às vezes, que eu precisava. E aí, assim que eu entrei no cenário do atendimento individual voltado para o esporte. Porque é o atleta que quer melhorar, não está feliz, muitas das vezes, com o atendimento da equipe. Por quê? Porque, às vezes, na equipe, é aquilo que eu falei, ele não vai fazer um milagre na equipe, principalmente porque, às vezes, a equipe não tá disposta a pôr você lá tão presente, não tá disposta a ouvir você, porque muitas das vezes, eu vou dizer com a experiência que eu já tive, aquele impasse do técnico e o psicólogo esportivo, de você chegar e falar, tem que ser feita dessa forma. Eu tive uma equipe que eu tive isso, enquanto outras eu tive técnicos extremamente, tipo, humildes ao ponto de também entender a minha umidade, de eu abaixar e falar, essa é a sua área, essa é a minha, e a gente trabalhar em conjunto. Eu posso citar o Scart no LoL, porque ele foi isso, que foi ele que, inclusive, que queria falar, eu tô indo para outra equipe, vem. Porque a gente trabalhou muito bem junto, dele Ele é entender, muito legal. deu chegar nele e eu falar, Scart, foi incrível isso, mas vamos trabalhar a comunicação assertiva? E ele entender que o que ele estava de tipo ficar reforçando 20 vezes a mesma coisa não estava sendo positivo para aquela equipe. E aí a gente vai ter, né? Eu tive outros técnicos que não. Quando eu falava isso, ele falava, não, mas você não entende. Eu falei, mas eu não estou falando que eu entendo de LOL. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que o seu LOL que você entende pode ficar ainda melhor se a gente trabalhar junto. Mas nem sempre vai dar certo. Então, o Não, nem individual sempre vai faz a dar mágica. certo. O individual, às vezes, Mas faz a mágica por causa disso. Porque aí o atleta, ele chega, trabalhou o dele, isso. e ele chega lá e ele aplica o dele. Não, e tem muita mais satisfação individual do jogador, né, ele quer Tem. jogar bem, ele quer performar, entendeu. E eu acho que é super válido, entendeu. Eu até Eu acho brinco, que é porque muito um válido. desses meus atletas, que tá no Hã. hoje, esse em específico, que tá no CBLOL, que paga a terapia individual, tem o da equipe e ainda tem o clínico. Eu brinco às vezes com ele, do tipo, do ter 3 psicólogos. Eu falo que ele é um artigo de luxo, ele ostenta psicólogo, porque ele tem 3. Então, e aí, nesses dias, ele É, brincou que ele falou que ia até adquirir um quarto para relacionamento de casal. Eu falei, é muito luxo. Tá podendo ter isso. tá podendo, tá podendo. Não, é uma coisa que esse negócio do não sei se eu estou preparada para falar ainda sobre isso agora. Ah, eu acho que tá. Tem que falar. Já expõe. Não, não vou falar. Lu, eu tenho uma pergunta para você. O que mais você. Fala. Eu quero ver se é igual. Às vezes, conversando com outros psicólogos do esporte, eu sempre pergunto isso. O que mais você recebe no seu Instagram de pessoas? Qual é a pergunta que mais vem para você? Tirando a de quanto você cobra. Porque essa parece que todo mundo quer saber. É. Olha, eu posso te falar, eu tenho o meu Instagram, ele é um mix, né, porque eu não tenho uma rede social muito focada. Eu acho que o Twitter, ele é muito torcida, né, mesmo que eu tenha uma conta já lá desde 2009, entendeu, lá eu tenho mais psicólogos,
né? Tem essa questão do movimento das torcidas em Carará, mas se for ver numericamente, no meu Twitter tem mais psicólogos do que no meu Instagram. Esse Instagram, agora, por exemplo, nesse movimento do lançamento do livro, do manual de psicologia do esporte, você sabe quem tem me procurado bastante em DM? Coaches. Legal. Não são psicólogos, mas coaches, entendeu? Agora, e aí eu falo assim, cara, é 50% do caminho andado. Se entendeu? Um Sim, coach se interessar pela dinâmica emocional, isso daí é muito importante, mesmo sabendo que uma pessoa só pode vestir um chapéu. sim. Um E psicólogo não pode entrar no papel de coach, o coach não entra no papel do psicólogo, o coach a única função dupla do coach é ser complete, né? Isso se daí, der, se der ruim, né, entra e se joga. der ruim, entra, é um complete de luxo. Mas só que o psicólogo não faz complete, você entende? Mesmo. E o psicólogo não é coach, não é jogador. Então, isso é uma coisa que para mim é muito certa. Agora, a minha DM, ela é muito aleatória, para falar a verdade. Eu tenho. Porque no Instagram a gente consegue ver quem está te vendo, né? Uhum. E a gente recebe as DMs. Então, eu fico feliz de que eu tenho muitos bons ex-jogadores que continuam mantendo esse contato e a gente acaba mantendo. O DM tem isso também, né? Ninguém Uhum. vê. Então, a gente se mantém numa conversa privada. Isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Então, é a É. mesma coisa quando o Minerva me chamou para fazer aquele. Ah, chama, Luciana! No último split que eu não estava na Loud, chama, Luciana! Eu vi essa Para live. falar sobre sei lá o quê. Eu estava atendendo, cara, eu estava atendendo. E aí eu assim, cara, o que está acontecendo, né? Aquela coisa toda. Mas como é que eu vou aparecer no Gay Sup? Para falar de uma coisa que eu vou ter que estar borbulhando, entendeu? De uma org que tinha acabado de sair, de um problema que talvez eu até sabia do que poderia ser. Eu ia falar o quê? Entendeu? Eu ia ser o anti. Eu ia falar menos do que eu estou falando aqui agora. Sim, Entendeu? Mas eu tenho essa questão, de de privacidade. Para mim, a privacidade é muito importante. Agora, não significa que eu não tenha opinião. Às vezes, eu coloco a minha opinião no Twitter. Ah, isso é opinião de psicóloga? Ah, gente, pelo amor de Deus, nossa, me mas ô, Lu, poupem, agora esse é um assunto bom. Por exemplo, me você falou, isso é poupem. opinião de psicólogo. Eu acho que quando você inicia na faculdade de psicologia, você pisou lá, acabou, tá? Você muda, porque todo mundo. Nossa, mas isso é coisa de um psicólogo? Mas sim, gente, isso é coisa de um psicólogo. Porque o psicólogo ele é humano. Ah, mas o psicólogo tem que ser profissional. Mas principalmente na psicologia do esporte, felizmente, ela é menos Felizmente. formal. Ela é muito menos formal que a E outra clínica. coisa, é lógico que eu posso opinar. É E o óbvio que eu pior. posso torcer. Não, e aí eu tenho que ignorar, porque eu não respondi, porque a gente tem que ignorar, porque a melhor resposta é simplesmente ignorar. Você não deveria, como psicóloga, assim, gente, mais ética do que eu acho difícil encontrar, entendeu? Assim, cara, agora não significa que eu não vou, por exemplo, eu não estou com ninguém do CS, vou assistir o RMR, vou torcer, tenho os meus simpatizantes, tenho. O problema é que cada um está numa org, então o pessoal deve achar que eu sou louca. Mas, cara, eu estou torcendo para aqueles jogadores que eu sei o quanto que eles investiram dentro, sabe? Quanto que eles investiram em tempo, em dinheiro, para estar nessa oportunidade para poder. É o último RMR para poder jogar o Major. Eu sei. Então, aquele jogador ele não tem um nick para mim, aquele jogador tem um nome Uma para mim. pessoa. Ele tem Eu uma penso da pessoa. mesma. Então, não é que eu esteja. Ah, eu fui nesse campeonato que teve aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Aí eu estava conversando com o jogador e olha aí, a Luciana, você está nessa org? Se não, gente, não estou. Eu só estou conversando. Só estou conversando.
O entendeu? que as pessoas não entendem é isso, é que como psicólogo, em execução, você vai ser extremamente ético. E uma das coisas éticas é essas coisas não vão sair. Tipo, elas não É, vão sair da forma que você imagina. Principalmente, eu, pelo menos, acredito que você também, tem vários contratos que você faz que tem NDA. Que você não pode falar nome de jogador, porque ele faz o contrato. Tem é. orgs que não querem, tipo, expor, que tem. Por exemplo, tem orgs Aham. que tem psicólogo, contratam você para dar um jeito, e aí É. você tá em NDA porque, tipo, assim, o outro já tem um psicólogo, como que eu tive que contratar outro? Isso acontece. Eu nunca passei por essa situação Eu passei uma de vez. eu nunca Ter um passei. psicólogo e eu ter Agora, que. eu tive que esperar, sair para poder entrar, entendeu? Uhum. Isso sim, aí isso daí é uma coisa que, e outra coisa, quando eu entro na org, eu visto a camisa, gente. Porra, eu sou do esporte, guys. Você entende? Eu não sou, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou tricolor no futebol. Sou tricolor? Sou. É São Sou Paulo? daquela não, tricolor do Fluminense mesmo. Fluminense? Ah, tá. É que eu não É conheço, eu sei aquela que tricolor é São Paulo, aqui em São Paulo, pelo menos. dizem que, não eu acho o seguinte, quem é tricolor Fluminense é Fluminense, quem é São Paulino e vida Eu que não segue. entendo nada de futebol, então. Não, mas o que eu digo é o seguinte, mas isso é um time, eu não estou no futebol. Quando eu atendia jogador de futebol, eu atendia individualmente. Isso daí é uma profissão, guys. Isso daí não tem camisa. Se eu estou Uhum. trabalhando na PEN, eu vou vestir a A camisa da camisa. PEN e eu vou lá e isso, aquilo, outro. E eu Nossa. gosto de vestir a Lu, camisa. isso que você falou é uma coisa importante, porque tem orgs, não vamos, né, sem nome, que uma das perguntas quando você vai, tipo, por exemplo, ela abriu a vaga de psicólogo esportivo, quando você torce para tal time? Meu anjo, Também. eu sou profissional, eu não preciso dizer se eu torço para sua equipe, porque eu Exatamente. sou que nem você, eu vou vestir a camisa. Eu vou vestir a Eu tenho camisa. para quem eu torço? Tenho para quem eu torço. Mas Não, isso não quer dizer que se eu tiver contra, eu vou torcer para aquele time. é Não, eu porque vou eu, torcer eu para o time sou que eu estou trabalhando, pelo esforço que eu dediquei lá. sem a menor dúvida. E outra coisa, a equipe que eu tô, eu quero que ganhar. E ganhe, eu também. Dane-se. Eu entrei para ganhar, F sempre. exclamação. F exclamação. Eu sou Mas o que eu esse, falo é o eu entrei para seguinte, ganhar. e aí as pessoas acham que eu tô sendo traidora. Eu estava é porque quando eu antes, né, eu comecei na LG, na Luminosity, e foi o último line-up, foi aquela coisa. Aí depois eu entrei na Imperial, mas a Imperial vermelha, não é a Imp verde, né, que tem essa força que está agora Imperial, que está o Bernardo está lá e, por sinal, super bem representado lá. Tá na Mas Alemanha ele agora, né? quando eu Eu vi. entrei na PEN, no CS, a PEN estava lá embaixo também, cá entre nós, estava 178 do mundo na HLTV, já estava no NA, mas estava muito mal, não tinha nenhuma representatividade o CS da PEN. E aí, cara, foi maravilhoso, entramos no Major, né? Não só RMR, mas no Major, foi a primeira vez que a PEN entrou com CS no Major e foi maravilhoso, mérito, eu sempre digo, gente, o mérito é sempre dos jogadores, quem joga são os jogadores, a briga não é entre psicólogos não joga, a gente só treina jogador, caceta, sabe essas Eu coisas? penso igual, tipo, E, quem ganhou então, foi eles, tipo, quando aí depois entrei e na PEN foi muito intenso, porque eu entrei no CS, aí depois entrei no LoL, aquele split maravilhoso, né, com aquela lineup vitoriosa. E aí, no final das contas, eu estava no Free Fire, eu estava no Valorant, eu estava em PEN em todos os lados. E, de repente, puf, saí. Quando eu saí, tudo bem, eu saí. Aí, quando eu pego um outro contrato, cara, aí o pessoal acha, ela é traidora, entendeu? Não é traição, guys. A gente troca de camisa porque nós somos profissionais. Os amigos a gente mantém. Tenho muita gente do meu coração dentro da PEN. Muita gente que, cara, foi tão bom encontrar todo mundo aqui no Rio, no evento aqui de CS. E também, mesmo no CBLOL, quando eu estava na Loud, é impossível passar pelo Diego e não falar com ele, ou pelo Kaká, como se eu não tivesse nenhum carinho. Eu tenho carinho.
Gente, isso não significa que a gente vai entrar lá naquele prac room, sei lá como é que chama lá no LOL, e a gente vai fazer nosso melhor para ganhar. É assim Sim. que funciona. Agora, isso para mim é uma coisa tão natural, tão fluida no meu pensamento, que, não é que eu esteja traindo ninguém, eu não traio ninguém, eu sou profissional de alto desempenho. A gente é contratado para fazer a diferença, é para melhorar. E se melhorar vai trazer o título, joia. Agora, se melhorar for passar para o playoff, foi muito bom o nosso trabalho também, Uhum. Isso entendeu? é A importante, né, o nosso é bom entender as trabalho não limitações. o nosso bom trabalho não significa que o título vem. O título vem se os jogadores, junto com o treinamento, compõem e as coisas andam para frente, entendeu? Mas, eu acho muito o que me deixa muito triste é que tem psicólogos que falam isso. Me dá vontade de colocar uma DM e falar assim: "Cara, vamos conversar que eu vou te ensinar o que é psicologia do esporte", entendeu? E outra coisa, às vezes a gente fica naquela sala de ali lá do CBLOL, que é o A nome da Red Room, né, Riot, né. tipo aham. É tão gostoso você estar lá podendo conversar com outras pessoas de outros órgãos, com psicólogos, com treinadores mentais, entendeu? Sabe, e isso as pessoas precisam entender que, são profissionais que se dão bem, se identificam, entendeu? Como e respeitam cada um como profissional, entendeu? Por exemplo, eu estava com uma org no CS, era um projeto pequeno, né? E a Alê Dutra estava na ODIC, a gente se encontrou, cara, a gente tricotando, a gente conversando, tá? Lógico, teve um momento em que a org que eu estava competiu contra a ODIC. Você acha que eu vou ser boazinha? Não, vou dar meu sangue, minha alma, vou vender o diabo se for necessário. Eu quero ganhar o jogo, entendeu? Mas isso não significa que o respeito que eu tenho pela profissional que ela seja, né, pela profissional que ela vai mudar porque a profissional está do outro lado de jeito nenhum. Entendeu? Quanto Com mais toda melhor, certeza. quanto bons profissionais da psicologia do esporte no cenário a gente tiver, mais espaço no mercado de trabalho nós vamos ter. O ruim é quando o profissional entra e não traz impacto. Quando não traz impacto, porque nós somos pagos para isso, para impactar positivamente no jogador, trazer Uhum. a vitória, se for o caso. Agora, se o psicólogo entra e não impacta, é aquela coisa dentro da org, móveis e utensílios, aí o que acontece? Porra, não, psicologia não funciona nada, olha aí, ó, porra, a gente Ah, e paga a aqui gente mó vai ter vários grana, jogadores falando isso, né, porque não o adianta psicólogo entrou e nada, não não fala nada, não. E outra coisa, às vezes o mais difícil para mim é não falar, porque a minha vontade é falar o tempo inteiro, até né. mais, né, até mais do que precisa. Mas ô Até Lu, mais. isso que você falou, né, do psicólogo, ele veste a camisa, mas ele não precisa ser inimigo do outro psicólogo. Por exemplo, você e a Alê, excelente profissional também, assim como você, pioneira no cenário do esporte eletrônico. Vocês têm uma amizade de anos e se enfrentaram. É Ah, sim. aquilo, Não, e posso acabou te a falar, partida, saiu. a gente não se conhecia. O Bernardo, por exemplo, eu conheci o Bernardo, não é que eu adorava ele não, eu estava na LG, na Luminosity, e ele estava na Fúria. Então, o que eu conhecia dele era do que eu via, você entende? Eu não Uhum. conhecia ele. Mas aí foi aquele momento em que a Fúria saiu do nada e resolveu crescer, entendeu? E é óbvio, né, foi aquele, a Um Fúria foi boom. é um case de sucesso incrível, né, e o Bernardo estava lá, estruturando aquela peteca toda. E aí eu falei assim: "Cara, quem é esse cara?". E aí eu não sei como, depois a gente pode chamar o Bernardo aqui um dia para ele contar também, eu não sei como a gente se falou. Não, aí a gente começou no Twitter falando bem um com o outro e respeitando. Ele tem um lado muito parecido com o meu também. Ele, como a gente fala, nós somos 24/7, a gente está full time, a gente dá vive a alma para a org que a gente está, e eu fico super feliz dele estar lá na Imperial. E, ah, mas
em algum momento a gente se encontrou, e quando a gente se encontrou, bateu. E aí que é o legal, a gente a gente precisa entender, e eu acho que o psicólogo, pela psicologia ser uma profissão muito autônoma, Demais. a gente acabou culturalmente, se você não trabalha em organizacional, numa hospitalar, onde você tem, mas quando você trabalha na psicologia do esporte e o atendimento ainda é muito individualizado, entendeu? Porque eu fiz uma entrevista com um jogador de futebol essa semana, e aí ele chegou e falou assim: "Ah, mas, seria bem legal se você fosse lá para o nosso time". Aí eu cheguei e falei assim: "Sim". Aí eu cheguei e falei assim: "Ah, mas aí não é com você que eu tenho que conversar". Aí ele falou assim: "Não, eu quero você só para mim". Também tem isso, essa é a verdade, entendeu? Acontece. Ele é assim, agora a gente precisa entender que quanto mais eu acho que quando a gente as pessoas que estão até ouvindo a gente, eu acho que, quanto mais a gente se encontrar, mesmo sendo diferentes, é porque com o Guilherme é fácil de eu conversar, porque eu acho que nós somos muito parecidos, Também entendeu? acho. Então, é fácil conversar. Agora, tudo bem se for diferente. Tudo bem Não, se for e ser parecido, né, completamente Lu, diferente. não quer dizer que a gente precisa concordar com tudo, porque a gente não concorda. A gente tem opiniões que Exatamente. vão ser divergentes. A gente só precisa os 2 se respeitar e os 2 poder expressar, porque se eu não concordo com você e eu te proíbo de se expressar, cadê o progresso? Não vai ter também. Eu preciso É, ouvir a Lu, porque ela precisa defender aquilo que ela acredita para mim poder entender, porque às vezes eu posso não concordar agora, porque as pessoas também entender. As ideias elas flutuam. Eu posso ter uma opinião agora hum, e uma opinião sim, totalmente diferente daqui 10 minutos. Por exemplo, eu posso sair daqui dessa conversa e falar: nossa, eu não concordava com isso, mas agora eu concordo. E tá tudo bem. Desde que as pessoas entendam, tipo, a respeitar que, assim, a opinião do outro, ela é válida, ela é importante, e assim como nas equipes. A defesa que eu estou fazendo pela minha equipe não é contra a Luciana, não é contra a Lê, não é aham, contra ninguém. É contra, tipo, a equipe. Acabou. é. Semana que vem acaba o split, aquela equipe me contrata, e aí? Quer dizer, então, que agora eu vou brigar com a Luciana, se a Não, Luciana for para outra tal? Não. Eu não tive ainda a oportunidade de enfrentar a Lu, de estarmos em equipes rivais. Mas eu acho que vai ser a coisa mais gostosa de fazer, de poder olhar e falar, tipo, quem vai vencer, tipo, como que vai ser. é, Porque a gente tem que lembrar que é aquilo que você falou. Eu entrei e impactei, mas eu tenho que também estar preso na realidade. Essa equipe, ela é a equipe que eu vou impactar para ser campeã, porque eu teve uma equipe que eu exatamente. trabalhei que elas estavam em último e assim, só perdendo, 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 com o trabalho elas terminaram em terceiro. E era isso. E se tivesse mais um split, ela não ia ganhar, porque aquele era o trabalho que a gente conseguia fazer com o material humano que a gente tinha, que é a parte das Isso, skills dos jogadores. As pessoas só é, têm que entender isso. Existe uma limitação, e essa é, limitação ela só precisa ser entendida, tanto pela equipe, quanto pelo psicólogo e pelo jogador. Só que o jogador ele tem que entender que ele está lá para ganhar. Ah, mas se ele não acreditar, e se ele não acredita, já pode parar ali mesmo, porque o jogador ele tem que estar para ganhar. Ele é. tem. É a pergunta sempre que eu faço, né, eu não posso querer ganhar mais do que você, cara. Você tem que querer Sim. ganhar mais do que eu. Sim, porque se Agora eu tô querendo ganhar mais que o jogador, tipo, é, mas ele que eu vai acho que a jogar. vantagem a vantagem de eu ser jurássica, de eu ser mais velha, é que eu posso escolher. Entendeu? Por exemplo, e eu não tenho problema falando sobre ingresso no mercado de Uhum. trabalho. Se eu quero entrar, eu estudo a equipe, eu quero, e se me fizer muito, se eu quero muito aquela equipe, eu entro em contato. Se olha, eu estudei a sua org, a sua equipe, e eu tenho uma opinião. Se o coach quiser ouvir, a gente pode trabalhar, entendeu? E, na Uhum. verdade, é muito também da forma eu acho que é muita confiança do trabalho que eu faço, obviamente, porque eu faço isso há Isso é quase importante. mais do que vocês têm de vida, entendeu. Mas, eu acho que eu sou muito proativa, eu sou muito proativa. Eu sei o que eu quero e eu vou atrás no que eu quero. Se eu conseguir, maravilha, se eu não conseguir, paciência. Agora, eu também não entro em roubada.
Isso é uma outra coisa que por quê? Porque eu não quero só o salário, que pesa também, eu quero salário, gente, tá? Eu não quero só o salário, eu quero o salário e a vitória. Então se quando se eu pego uma por exemplo, essa org pequena que eu peguei do CS, era uma coisa do zero, veio do nada, entendeu? Mas por quê? Porque eu gosto de CS, eu queria, estava no LOL, eu queria trabalhar no CS, entendeu? E aí a gente fez uma outra, não era tipo, bem, vamos vaga para o Major. Não, é tipo pegar, juntar uma equipe legal, fizemos um trabalho maravilhoso, entendeu? E acabou no Qualify do RMR, entendeu? Mas ali tinha a limitação, o objetivo era passar para o RMR. Nunca foi entrar no Major, nunca foi ganhar o Major. O objetivo ele precisa ser claro e mensurável e Concordo. conquistável. Poderia ter sido conquistado sem a menor dúvida, mas aí também tem limitações alheias que a gente não vê no caso. Mas Mas eu acabo, desculpa, Guilherme, só para não, eu imagina. acabo, se eu não consigo pegar 2 equipes grandes, por exemplo, você entende? Sim. É por isso que eu acho que eu peguei esse projeto menor do CS, porque eu estava na época com a Loud, então a Loud é um projeto grande, com uma É um responsabilidade nome, grande, né? que eles já tinham ganho 3 splits, era para ganhar um quarto split, então era um projeto com uma responsabilidade muito grande e com jogadores que eu amo de paixão e que eu tenho um carinho incrível, entendeu? Então, eu não consigo eu não tenho espaço emocional para ter 2 orgs grandes. Entendeu? Não é que a org pequena eu tenha menos trabalho, às vezes eu tenho tanto trabalho ou mais, mas existe uma coisa de é uma responsabilidade, sim, entendeu? Sim. De, Quanto maior o nome da org que você tá, você e sabe que você vai ser psicólogo cobrado também disso. sente, o psicólogo sente, Sente. psicólogo sente a camisa, sem a menor dúvida, entendeu? Mas eu gosto dessa adrenalina, eu acho que é por isso que eu também venho de esportes tradicionais, entendeu? Então, eu já até pensei se eu quase sou dependente dessa adrenalina, porque é um jato de adrenalina, entendeu? E eu gosto de ganhar, então eu quero pegar a equipe que eu ganho. Então, se eu estou fora, é porque eu ainda não tive a proposta do que eu acredito de que seja uma equipe. Enquanto isso, fico com meus jogadores individuais. Essa é a beleza de quando você consegue trabalhar com com essa liberdade da autonomia de você ter seus jogadores individuais. Primeiro, porque eu me sinto realizada como psicóloga do esporte. Eu posso não aparecer nas redes sociais, não estou nem aí, caceta, sabe? Nem precisamos, né? Chega num Entendeu? ponto que esse é o Não, menor. eu não, às vezes até ficar longe dá menos trabalho, porque a rede social às vezes dá mais trabalho, entendeu? Mas me dá realização profissional de estar trabalhando no que eu gosto, na modalidade que eu gosto, isso me traz bem. Agora, se for para entrar numa org, eu quero uma org que esteja a fim de ganhar, e não é colocando só 5 bons jogadores e um coach forte, não. Vai ter que chamar alguém para orquestrar essa música toda. E eu acho que mas se for também, se não for, eu vou assistir do mesmo jeito, eu vou curtir do mesmo jeito, porque eu gosto, essa é a verdade. Eu sinto um pouco do mesmo, Lu. Eu fico muito grato de ter os meus jogadores individuais, de ter essa confiança dele. Eu acho que é um pouco que você falou, é essa realização, de saber que tem alguém ali que tá acreditando no seu trabalho e ele está vendo o resultado, e mesmo que você esteja ali por trás das cortinas. Então, isso é muito importante para mim também, porque como eu falei naquela hora, eu não aceito uma proposta, tipo, até mesmo quando a mãe chega e fala, tipo, quero fazer isso, meu filho, ou fazer aquilo, se não for uma proposta que eu veja que realmente vou ter impacto. Porque pelo dinheiro, existem muitas outras profissões, tem outros métodos que Até seria muito ganho mais mais. fácil. Mas não é aquele método que eu Exatamente. acredito que eu vou sentir realizado. Que eu vou ter aquela dopamina, aquela serotonina que fala assim, nossa, você fez. É. Sobre orgs, muitas das vezes falta
o conhecimento das orgs, de conhecer novos profissionais. Eu sinto isso Sim. no mercado, principalmente aqui, porque eu já tive oportunidades de orgs, tipo, por exemplo, em Portugal, que é totalmente como que eles chegam até a gente. Vejo órgãos que se dedicam um pouco mais. Tipo, posso citar uma que foi a Fúria, no sentido que, por exemplo, que uma das recrutadoras entrou em contato comigo na época do CS, então eu vejo o quanto ela estava dedicada, porque eu nem tinha divulgado que eu estava procurando org, eles nem tinham divulgado vaga de psicólogo, e a Fúria estava lá, a recrutadora chegou. Então eu vejo esse empenho de conhecer outros profissionais. Ela chegou, falou que tinha vaga para o CS e tipo, com nomes gigantes. Então, peraí, tipo, eu não sou uma pessoa que estou no cenário há tanto tempo de esportes eletrônico, eu não sou uma pessoa que está na mídia, como que ela chegou? Então, eu vejo que tem algumas orgs que se dedicam mais para conhecer outros profissionais, e muitas das vezes é isso. Tipo, o quanto você está disposto a vencer, que é o que eu estou disposto a vencer. Então, se eu olho e falo, tipo assim, não, eu prefiro ficar com os jogadores individuais também. Eu sinto que muitas das vezes os jogadores individuais você vai ter a realização maior, porque você sabe que ele está se dedicando. Então, Não, e lógico, tem um geralmente projeto bom, a gente vai. é lógico. Não, e outra coisa, a gente gosta Eu gosto da de competição. da competição, de colocar camisa, de Sim. torcer, de De ir lá falar, e, tipo, de ir enquanto eles estão lá. jogando, eu falar, esse é o melhor time do mundo e não tem nada que vai dizer o contrário. Até porque o atendimento individual, a gente não pode levantar a bandeira. Não. Eu não gosto também, então a gente fica muito. Mas a gente Até gosta de mesmo porque você torcer, tem de ver jogadores. Eu, grande pelo menos, tenho esporte. jogadores que são de orgs rivais. Não tem como você levantar a bandeira. Tipo, Não você torce tem. para um jogador ali no off e fala, tipo, esse jogador é bom, ele vai conseguir. Exatamente, exatamente. Mas, Guilherme, eu acho que esse também é uma das propostas do Insight, de trazer profissionais novos para mostrar alternativas dentro do mercado de trabalho para a psicologia do esporte, entendeu? Eu acho que você é um excelente exemplo, e eu acho que o tempo que a gente tem para dar visibilidade, das pessoas conhecerem, da gente bater um papo informal, de repente gosta do seu jeito ou da forma como você vê uma coisa, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o psicólogo ele é cruel, porque eu não acredito em propaganda, eu não acredito que psicólogo fica free agent, eu não Não acredito em nada existe. Eu também disso. não Eu não concordo. acredito, nós somos profissionais liberais, uma faculdade de formação, com especialização, nós somos profissionais autônomos, porque nós temos uma org, temos outra org, mas eu também tenho atendimentos individuais, eu particularmente eu tenho o curso em paralelo, então quer dizer... Como que você tá free agent com tudo isso? Como é que você está free com isso tudo? Agora, você pode querer trabalhar para uma org, cara, mas seja É você um dos mesmo mercados, e né? entre em contato, entendeu? Mas eu acho que o Insights ele tem muito disso, de poder mostrar profissionais como você, para poder entrar no mercado. Não basta eu dar indicações, eu faço indicações também, quando é um projeto que eu não posso pegar, eu acabo fazendo indicação, mas a minha indicação, é bonita? Bonitinha, mas a pessoa ouvir você falar e conhecer você, conhecer um pouco mais a sua história, eu acho que essa é a grande vitrine da psicologia do esporte, e outros profissionais também podem fazer isso, ou então a gente pode se encontrar todo mundo aqui e papear, o que seria, assim, muito, muito gostoso mesmo, tá. Guilherme, eu queria agradecer, pelo incrível que pareça, voou, você não achou? Eu achei, a gente tá. Eu vi agora aqui 1h30, tipo, e não parece. Mas é isso, eu queria agradecer muito, entendeu, você, e eu queria que você tá com seu arroba aí embaixo, esse arroba do Instagram? É do meu Instagram, então eu Você tenho pode uma rede falar como é social que só. é como é que É as pessoas Guilherme de podem Oliveira entrar? Psicólogo, é tudo junto mesmo, então é meu nome, sobrenome e a profissão. Decidi fazer dessa forma para que fosse fácil. Agradeço pela oportunidade, Lu. Acho que falar sobre psicologia do esporte eu gosto, então acho que foi por isso que foi rápido. É uma das áreas que eu tenho prazer em falar, é uma das áreas que eu sinto falar sobre esporte, falar sobre essas coisas. Como você falou,
não vamos agradar todo mundo, tipo, né, não é um lugar fácil. Vão ter julgamentos do tipo assim, mas o psicólogo falando isso, o psicólogo fazendo isso. Sou grato, principalmente pela psicologia do esporte ser ainda menos formal do que a área clínica, dela ter, tipo, as habilidades. E é isso, se precisarem, se entrar em contato, tem alguns conteúdos, alguns posts, não faço em vídeo. Eu tento, gente, eu tento fazer Reels, mas é muito difícil para mim dedicar tempo para isso. O TDAH, ele não deixa. E olha que trabalhando em terapia, mas aí eu faço, e aí a autocrítica de não tá bom, não posto. Mas é Guilherme de Oliveira, psicólogo, na rede, e aí você consegue ver alguns conteúdos lá sobre Vitória, psicologia do esporte e outras coisas. E contato também para Para entrar em atendimento contato. individual e em equipe, que eu acho que você tenha o pulso firme e a empatia necessária para trabalhar uma comunicação mais assertiva, e eu acho que é esse o caminho, é sempre assim. É. Muito obrigado, Mas Lu. Um beijo. obrigada, Guilherme! Obrigado você, Lu. Um Tchau, beijo tchau. grande, a gente se encontra daqui a pouco. Tá bom, tchau, tchau.